Diversificando renda variável. Então, aqui, primeiro ponto, também, estude a proposta de investimento. Por exemplo, criptomoeda. O que está por trás da criptomoeda? Eu vi muita gente nos últimos anos falando, criptomoeda, investimento do momento, sem entender o que está por trás. Primeiro, tecnologicamente, que é a tecnologia do blockchain, né, que é a ideia de você... toda moeda ela tem um lastro que é garantido pelo governo. Então, o real garantido pelo governo brasileiro, o dólar pelo governo americano e assim por diante. A criptomoeda não. Toda moeda tradicional tem esse lastro, né, garantido pelo governo. A criptomoeda, o lastro dela está na tecnologia do blockchain, de que várias pessoas estão ali minerando moeda, enfim. Então, quem defende criptomoeda, esse é o lastro tecnológico. Aí depois vem a questão do entendimento filosófico econômico. Por trás de quem entende que a criptomoeda tem valor, estão ali os grupos ideológicos que acreditam que o governo é ruim, particularmente os anarquistas. Então, eu falei anteriormente que você tem que sempre alinhar a sua filosofia política, econômica, com a sua filosofia de investidor. Eu acho uma desconexão alguém que, por exemplo, é economicamente de esquerda, que é um governo mais intervencionista, investir em criptomoeda. Não é que essa pessoa não possa ganhar dinheiro com isso, possa, mas no meu ponto de vista, essa pessoa não entendeu o que está por trás da criptomoeda. O que está por trás da criptomoeda é uma filosofia que é contra o governo, que acredita que o governo é algo ruim, digamos. Se você não acredita que o governo é algo ruim, não faz muito sentido você estar investindo em criptomoeda. Tá? Não faz muito sentido filosófico. O FI, o Fundo Imobiliário, possui lastro, por exemplo, o imóvel que ele está alugando ali, ele é um imóvel que está bem... o lastro dele é bom, na verdade, sim. O lastro sempre possui, né? Mas possui um bom lastro. Ali o imóvel está bem ali reformado, entre outras coisas. A ação da empresa que você vai investir possui bons indicadores financeiros, ou seja, tem ali um nível de dívida adequado, está dando lucros constantes, está distribuindo dividendos, enfim, existem N indicadores financeiros. Não dá para eu falar disso nessa aula que é a básica, mas você tem que estudar isso aqui, tá? Saber o que são indicadores financeiros, entre outras coisas. Agora sim, muitas vezes a pessoa não tem tempo para estudar isso, porque a pessoa está focada no seu dia a dia. Eu sou, por exemplo, um médico. É melhor eu focar ali minha profissão de médico, melhorar nessa habilidade para ganhar um salário maior, do que bater muito cabeça analisando ações de empresas. Eu preciso ali no conhecimento de contabilidade. E aí quem fala isso é o Benjamin Graham, que seria um investidor passivo. Ou seja, que não perde tanto tempo analisando relatórios financeiros ou contábeis. Só vê ali o básico, por exemplo, se a empresa está dando lucro. Você vai focar em alguns pontos básicos, a empresa está dando lucro, se a empresa está com uma dívida controlada. Não é que a empresa não tenha dívida, ela pode ter dívida, mas se a dívida, por exemplo, ela não é tão grande em relação ao patrimônio. Tá? Uma boa dica é você pegar empresas tradicionais, se você não quer perder muito tempo analisando indicadores financeiros. Você não perde tanto tempo, você usa esse tempo para a sua profissão, que vai lhe proporcionar maior renda, e investe em ações, por exemplo, como o Banco Itaú, que é uma ação que já está há mais de 100 anos, aí, um banco que está há mais de 100 anos e que tem certa segurança. Né? Banco do Brasil, enfim. Ou então nos Estados Unidos, Apple, Microsoft, se bem que são empresas de tecnologia essas daí, né? Então, teoricamente, são mais arriscadas do que o Itaú, teoricamente. Né? Mas, enfim, ações de empresas que você já tem uma confiança no seu dia a dia. Se você confia no seu dia a dia, por exemplo, na marca da Apple, seu telefone é Apple, que você acha bom, faz sentido você investir nas ações da Apple. Tá entendendo a lógica, né? Tem mais alinhar o seu cotidiano com sua ideia de investimento. O Warren Buffett faz muito isso. Né? O Warren Buffett é um fã da Coca-Cola como consumidor e também ali do Burger King também como consumidor e como investidor ele tem ações dos dois. Beleza, depois que você estudou, decidiu, vou investir aqui nessa criptomoeda, nesse fundo imobiliário, nessa ação, aí vem a outra parte, que é definir o percentual de renda variável para cada ativo. E aí você pode usar vários critérios, mas, por exemplo, aqui é o percentual da renda variável, não é do patrimônio total. Então, do meu percentual total em renda variável, melhor dizendo, eu vou ter 5% na criptomoeda Bitcoin, 5% na Ethereum, 20% em ações do Banco do Brasil,
20% em ações da CEMIG, 20% em ações da Magazine Luiza e 20% em ações da Sanepar. E mais 10% no fundo imobiliário aqui, que é o MAXR11. Então, olha só, meu patrimônio total é 100 mil, no exemplo que eu dei anteriormente, eu vou dar de novo aqui. Eu tenho em renda variável 50%, defini o perfil de risco 50% em cada, né? 50% em renda fixa e em renda variável, ou seja, 50 mil em renda variável. E como eu tenho 20% dessa renda variável em BBAS3, que é a ação do Banco do Brasil, 20% de 50 é 10 mil. Percebam que não é 20% do patrimônio total, porque senão seria 20 mil. É 20% do percentual do total que eu tenho em renda variável. Beleza, eu defini aqui isso aqui, que esse será o meu percentual em cada um desses ativos. O que é importante? Que esses ativos não sejam correlacionados. Porque olha só, se eu tenho uma carteira só de criptomoeda, vou ter Bitcoin, Ethereum, Monero, enfim, só tenho criptomoeda aqui. Se acontecer algum problema com o mercado total da criptomoeda, toda a minha carteira vai ser prejudicada. Vou ter queda em todos eles. Ou então, se eu tenho ações de varejo, só ações de bancos. Só tenho Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, só ação do varejo. Agora, com o aumento da taxa de juros, o varejo sofreu muito. As ações da Magazine Luiza, da Via Varejo, dos americanos, que teve um problema ali de governança, caíram. E aí, você não pode deixar a sua carteira submetida ao risco sistêmico. A ideia de você ter vários investimentos de renda variável é você minimizar risco aqui através da diversificação. E você não minimiza risco se forem investimentos de ações parecidas, do mesmo setor, ou de modalidades parecidas, só criptomoeda, ou só fundo imobiliário. Então você tem que ter ali... Correlação sempre vai existir, mas você tem que ter pouca correlação entre eles, tá? A ideia seja essa. E aí, depois você faz o balanceamento entre os próprios ativos de renda variável, como a gente faz entre o patrimônio total, entre renda fixa e renda variável. Porque, olha só, eu vou pegar só dois ativos para vocês entenderem isso. Vou pegar só o Banco do Brasil e a Sanepar. Sanepar é empresa de saneamento do Paraná, né, listado em bolsa. Então, eu defini que eu vou ter 10% no meu perfil aqui, em cada uma. Tá 20% aqui, mas no exemplo ficou 10%, mas não importa. Imagina que fosse 10%. O importante aqui é vocês entenderem a ideia, tá? Eu tenho 10% em BBAS e 10% em SAPR. Tá, beleza. Aí aconteceu, eu esperei 6 meses e aconteceu uma subida das ações do Banco do Brasil, uma queda das ações da Sanepar. Meu perfil mudou, porque como as ações do Banco do Brasil valorizaram, eu passei a ter 12% em Banco do Brasil. E do Sanepar caíram, eu passei a ter só 8%. O que é que eu faço? Vendo o Banco do Brasil e compro o Sanepar, para voltar para o meu perfil de 10% em cada uma. Vendo 2% do meu patrimônio no Banco do Brasil e compro 2% de Sanepar. Você não precisa vender todas as ações do Banco do Brasil. Venda só o percentual suficiente para você voltar ao perfil que você definiu anteriormente. Nesse caso, o perfil de 10% da minha renda fixa, da minha renda variável em Banco do Brasil. Outra situação, Sanepar subiu, Banco do Brasil caiu. E aí meu perfil muda para 8% em Banco do Brasil e 12% de Sanepar. O que é que eu faço? Vendo o Sanepar para voltar para 10% e compro o Banco do Brasil para voltar a 10%. E eu dei o exemplo com 2 ativos. Se você tiver 10, 20 ativos, é isso que você vai estar fazendo sempre. Bitcoin valorizou. Vou vender parte do Bitcoin e comprar outra coisa, seja renda fixa, seja renda variável. Bitcoin caiu. Uma renda variável subiu ali, uma ação. Vou vender essa ação para comprar Bitcoin, enfim. Tá? Sempre você estar fazendo esse balanceamento. Agora, a minha filosofia para a renda variável. Tá? Eu tenho preferência por ações, aquilo que eu falei anteriormente, né? Num sistema capitalista, o mercado acionário, ele sempre, no longo prazo, ele se beneficia. É claro também que não é qualquer ação, então vou comprar qualquer ação, porque essa etapa aqui é muito importante. Não dá para explorar nela nesse vídeo que a gente está falando do básico, né? Por exemplo, quais são os indicadores financeiros de ações? Tem vários aí. Mas você encontra aqui no canal aulas sobre isso. Mas eu tenho preferência por ações. Mesclando, no mercado acionário a gente tem essa divisão entre empresas de crescimento e dividendos. Tá?
E aqui eu vou falar rapidamente para vocês. Porque existem duas formas de você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Ou você compra uma ação num preço baixo e vende num preço alto, ou variações disso. Ou você compra uma ação, o preço dela não sobe tanto, mas ela está te dando dividendos. Todo mês está caindo dinheirinho na sua conta ali, que é a distribuição do lucro da empresa. Então, tem dois tipos de empresas. As empresas que não distribuem dividendos, elas são chamadas de empresas de crescimento, ou seja, elas pegam o lucro dela e reinvestem nela mesma. A ideia é que isso traga um retorno maior e que as ações valorizem. Tragam mais receitas e as ações valorizam. E aí você ganha nessas empresas com o chamado ganho de capital, ou seja, comprando e vendendo ação. Tá? Já a empresa de dividendo, você não vai ganhar tanto comprando e vendendo, mas sim com o lucro que ela está te distribuindo. E as empresas de crescimento, elas são consideradas mais arriscadas. Por quê? Esse dinheiro que ela está retendo na empresa, esse lucro que ela está retendo na empresa, não é certo que vai dar certo, que a empresa que ela vai te dar um retorno. Tá? Não é certo que esse lucro, que esse investimento que ela está fazendo nela mesma, vai fazer com que as ações dela valorizem. Porque pode ser, por exemplo, que elas já estejam caras no mercado, enfim. Então, é considerado mais arriscado. E já a empresa de dividendo é considerado menos arriscado porque ela está te dando lucro antes de fazer o investimento nela mesma. Tá? Não vou entrar aqui no método disso, mas a ideia é que você grave é isso. Empresas de crescimento são mais arriscadas, de dividendos são menos. E aí, a minha ideia é que quando você tem um patrimônio menor, você pode ter mais empresas de crescimento. Por que isso acontece? Aqui a explicação ela é por uma questão tributária. Porque o ganho de capital no Brasil, pode ser que esse vídeo fique defasado em algum tempo, porque isso está sendo discutido, mas hoje no Brasil é o seguinte: quando você compra e vende ação e tem lucro, isso é tributado desde que você opere mais de 20 mil por mês na Bolsa de Valores. Significa que você tenha mais de 20 mil, mas desde que você opere. Você pode estar todo dia comprando e vendendo uma ação. Todo dia não, mas um dia sim, um dia não. Para não fazer o que a gente chama de day trade. Então, um dia eu compro, um dia eu vendo. Digamos que eu esteja acertando. Um dia cai a ação, Banco do Brasil. Um dia cai, um dia sobe, eu estou comprando na queda e vendendo na alta. E eu estou lucrando nisso. Tá? E o dinheiro da minha venda eu estou usando para comprar no dia seguinte, enfim. E o total de vendas desse giro que eu estou fazendo, se der mais de 20 mil e eu tiver lucro, eu vou ter que pagar imposto de renda, que é 15% do total de lucro. E aí, quando você tem um patrimônio menor, dificilmente você vai ali operar mais de 20 mil por mês em venda de ações. Então, você tem certo benefício com o ganho de capital. E a empresa de crescimento, quando você aplica essa técnica de balanceamento, por experiência própria, ela te traz um retorno. Recentemente, eu não foi agora que eu comecei a aplicar esse balanceamento, foi quando eu li lá o livro do Investidor Inteligente, tá? E desde quando eu comecei a aplicar isso, eu tive bons resultados. Resultados melhores do que eu tive no passado. Mas também porque hoje, né, nos últimos ali, talvez 8, 9 meses, a Bolsa Brasileira no geral tem subido. Mas a empresa de crescimento ela se beneficia dessa operação de balanceamento. Você consegue lucrar mais com ela quando você faz balanceamento. Agora, se seu patrimônio é alto, o que acontece? Dificilmente é mais difícil você operar menos de 20 mil. Porque, por exemplo, imagina o Luiz Bassi Filho, que é o maior investidor do Brasil. Ele investe em dividendos. Para mim, um dos motivos, embora ele não diga isso, é porque para ele investir em empresa de crescimento é mais complicado. Se ele compra, por exemplo, 1 milhão em ações da IRB, com uma rápida valorização, ele não vai poder vender essa ação, porque ele vai poder vender, mas o lucro dele com a venda não vai ser tão alto, porque boa parte vai ser tributado. Então, para ele, é melhor comprar uma ação de uma empresa que distribui dividendos, ao invés de uma empresa que o objetivo para você lucrar seja o ganho de capital. Acredito que deu para entender, tá? Então, quando você tem um patrimônio muito grande, o ganho de capital é muito prejudicado porque ele vai ser praticamente sempre tributado, tá? E à medida que o seu patrimônio aumente, você vai mudando o seu perfil, tendo mais empresas de dividendos, que são essas empresas grandes, no geral, de setores de banco ou de energia, a CEMIG, que é a Companhia
de Energia de Minas Gerais, que eu falei aqui, o Banco do Brasil e outras. Aí, então, eu tenho a preferência por ações, eu tenho essa ideia de que com patrimônio pequeno eu tenho mais empresas de crescimento, com patrimônio maior eu tenho mais empresas de dividendos, mas sempre uma mescla e, claro, alinhando o seu perfil de risco. Se você quer correr menos risco, tenha mais empresas de dividendos, tá? Isso aqui é a minha preferência por ações. Agora, por que criptomoeda? O que é que o senhor pensa? Particularmente, eu não invisto em criptomoeda. Por quê? Eu compreendo o valor do blockchain que eu falei anteriormente. O que é que está por trás da criptomoeda? A ideia de você não ter o lastro no governo e de que os governos podem fazer besteira e desvalorizar uma moeda, enfim. Então, eu entendo. Embora eu não ache que tenha alguma coisa assim... Na empresa, você vê uma operação por trás. Na criptomoeda, não. Me parece muito mais algo como ouro. Serve como uma reserva de valor, mas não ali como um investimento que tenha ali uma operação por trás. Então, eu me sinto mais confortável com as ações do que com as criptomoedas. Por não ter isso por trás, eu entendo que dá para você ganhar dinheiro com criptomoeda, porque é um mercado que varia, dá para você comprar na baixa e vender na alta. E a criptomoeda é arriscado também, não só por isso, porque o que está por trás é a blockchain, mas existem várias criptomoedas. Para mim, o valor está muito mais no blockchain do que na criptomoeda em si. Por exemplo, hoje, a criptomoeda que domina é ali o Bitcoin. Pode ser que no futuro seja o Monero, seja o Ethereum. Então, para mim, não dá para dizer qual é a que vai prevalecer no futuro. E todo dia surgem criptomoedas novas. Então, se fosse investir no blockchain, eu estaria mais seguro. Mas na criptomoeda que deriva do blockchain, eu já acho que o nível de risco não é adequado para o meu perfil. Não estou dizendo que é errado, tá? Fundos imobiliários, hoje, eu evito. Tá? Eu evito por conta da tributação do ganho de capital. Diferente ali das ações, que se você operar menos de 20 mil, o seu ganho de capital não é tributado. Os fundos imobiliários, quando você opera qualquer valor, ele é tributado se você tiver ganho de capital. Então, por exemplo, uma valorização de um fundo imobiliário que eu compre, que traga ali ele, por exemplo, de 10% para 12% do meu patrimônio, se eu for vender ele para voltar ali para o meu perfil que eu tinha definido em cada ativo, eu vou ter que pagar imposto, porque ele é tributado sempre em ganho de capital. É por isso que eu prefiro as ações do que os fundos imobiliários. Essa aqui é a minha filosofia, vocês não precisam seguir, mas se quiserem também podem, tá? Eu agradeço muito para quem acompanha esse vídeo até o final. Dizer que tem mais conteúdo aqui no canal, se você se interessou. Não esqueça de se inscrever, de apertar o sininho e compartilhar no canal, que isso ajuda o YouTube a divulgar mais aqui o canal do professor Alex Nina. Abraços!